Às vezes a gente faz uma coisa esperando o bem comum, mas dá errado, acaba prejudicando alguém. Noutras a gente pode nem ter feito nada e por vezes recebe créditos. E eu tô dizendo isso porque eu terminei de ler A Morte de Gru, um quadrinho de 87, de um personagem criado e ilustrado pelo Sérgio Aragonês com roteiro do Marc Evanier e colorido pelo Tom Luff. Colorido entre aspas, porque teve todo um rolo com a impressão desse quadrinho, que foi feita pela Marvel e pode ter empobrecido o resultado final impactado nas vendas. Isso porque na verdade esse é um quadrinho da Epic Comics Group, uma marca da Marvel que ficou ativa entre 1982 a 1996 e publicava trabalhos da propriedade dos criadores. Existe todo um porquê para explicar isso de propriedade de personagens e que talvez eu consiga trazer um vídeo explicando melhor sobre, mas é um rolo gigantesco. O fato aqui é que essas histórias da Epic Comics eram não conectadas ao universo de super-heróis da Marvel. Entre elas essa, da morte do Gru, que era um herói do povo, muito forte, mas muito burro. Ele não tem essa percepção de coisas óbvias. A história começa com um dragão chamado Flonflon, que é o barulho que sai das narinas dele quando ele vai soltar fogo. E ninguém tem coragem de enfrentá-lo. E o povo começa a comentar que seria bom se o Gru aparecesse por ali, pois ele era ao mesmo tempo corajoso e sem noção a esse ponto. Daí ficamos sabendo que no reino de Trundo, governado pelo rei Krag, o Gru é odiado por todos, em especial pelo governante. Na verdade, uma das únicas motivações de vida desse rei é esse ódio ao Gru. Aqui ele culpa por ter perdido uma batalha contra o outro reino e com bastante razão, pois o Gru Hachô acabou sujando a bandeira que era para ser branca de rendição. Com isso o rei queria fazer uma armadilha e na verdade ao invés de se render atacar o inimigo quando esse fosse conversar, mas o Gru acaba sujando essa bandeira e deixando ela colorida, ao que o exército inimigo ao invés de entender que era uma rendição vê uma bandeira colorida e ataca, vencendo assim o exército do rei Krag. Tudo isso vai sendo contado pra gente através das escritas de um menestrel, e ele fala tudo rimando. Talvez em inglês fique legal, mas nesse caso aqui em português acaba ficando bem maçante. Por toda a cidade tem cartazes de fora Gru, odiamos o Gru, morte ao Gru, só que ele não percebe, talvez ele nem saiba ler. Ele acha que esse é um lugar amigável pra se estar e que todos gostam dele. Ele acaba entrando em um bar e entre tantos homens arrogantes que lá estão, ele é o único que é gentil com a moça que está atendendo. Em certo momento eles percebem que o Gru está ali diante deles e começam a persegui-lo. Só que antes de repararem que ele era o Gru, ele acaba escutando dos homens que estavam ali uma conversa sobre um tal de Flonflon que estava aterrorizando cidades próximas e que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Então na cabeça dele, para ele ser bem aceito entre o seu próprio povo, ele deveria derrotar esse Flonflon, aí iam gostar dele. Claro que ele não consegue, as suas espadas acabam caindo em cima de uma pilha de ossos de outras vítimas do dragão e ele cai no lago. Com isso, todos acreditam que ele morreu, inclusive o rei Krag, e a cidade fica em festa. A moça do bar fica chorando, pois ele parecia ser um bom rapaz, e o pessoal da igreja vai até o rei mesmo, no meio da festa, para tentar convencê-lo de que mesmo o Gru merece um funeral, todos merecem um funeral adequado. Nisso ele acaba voltando para a cidade e descobre que todos vão estar presentes no seu funeral. Ele até começa a se questionar se ele realmente está vivo. E ele resolve ir, então, ao seu enterro, pois ele achava que iam ter homenagens dignas de um herói para ele. E é lá, disfarçado no seu próprio funeral, que ele descobre que ninguém gostava dele. O quanto ele era motivo de chacota, ninguém tem nada a dizer de bom sobre ele. Quando chamam pra falar mal, um monte de gente faz fila. Quando chamam alguém pra falar alguma coisa boa, apenas a moça do bar se apresenta e quando ela vai falar é interrompida para que a festa continue. Ele fica muito triste com isso e essas cinzas vão ser jogadas ao mar. Então ele invade o navio, acaba discutindo com o rapaz que tá lá e sem querer ele naufraga esse navio. E assim ele chega à conclusão de que tentando ser bom deu tudo errado. Porque primeiro ele morreu, depois ele naufragou, e a conclusão é que as pessoas não sentiam falta dele porque não percebem o quanto, na verdade, elas precisavam dele. Assim, para que as pessoas sintam que ele era necessário, ele resolve que vai vestir uma fantasia de vilão e aterrorizar a cidade. Só que nessa parte acaba aparecendo muito com o Monty Python, a vida de Brian, na qual todos acham que o Brian na verdade é Jesus e tudo que ele faz de certa forma dá certo e as pessoas acham que é milagre quando ele só faz coisas normais. Com o Gru acontece o mesmo, ele, sem querer ele derruba um cara que estava na verdade roubando do rei, o rei o idolatra como um herói, depois ele vai tentar roubar uma carruagem, mas quando faz eles pararem na estrada,
Na verdade, ele acaba salvando eles de uma ponte que ali adiante tinha caído. Ele fica mais irritado ainda, tenta inundar a cidade, só que naquele exato momento a cidade estava começando a pegar fogo, então ele salva todo mundo. E com isso, uma euforia de que tem um herói na cidade toma conta. Ninguém sabe que o herói é, na verdade, o Gru, que todos odiavam. Enfim, sempre que ele tenta fazer algo ruim, algo mal, ele acaba salvando alguém. Nesse ponto, o rei já não vê tanto sentido na sua vida, porque a razão dela era odiar o Gru. E agora ele não tem ninguém para ficar esbravejando contra. Ele não tem ninguém para terceirizar os erros. O que ele fizer de errado, a culpa é dele. Antes ele podia culpar o Gru. Acontecem mais umas coisitas. Por um acaso ele finge que é o barbeiro do rei, só que ele não sabe cortar cabelos. E ele acaba cortando a barba e tudo, e aí o rei sai apressado, acaba pegando as roupas do Gru, e nisso o rei é confundido com o Gru, que todos odiavam. Assim ele acaba sendo perseguido e foge da cidade. E tem o seu fim quando encontra o dragão. Quanto ao Gru, ele acaba se ligando que na verdade ninguém gostava dele de fato, e vai embora, mas não sem antes receber um beijo da moça que ele defendeu lá no bar. Ao que encerramos com a mensagem de que o amor de um só é maior do que o ódio de 1000, o que em tempos de gente solitária, mas famosa nas redes sociais, quer dizer muito. Em tempos em que a gente se deixa bater por essa ansiedade de querer ser melhor todos os dias e que a gente está vendo Olimpíadas e competição o tempo inteiro e a gente fica sentindo menor, e por vezes o que realmente importa é o nosso pequeno círculo de confiança e pessoas que te elevam, pois são elas que te motivam e é por elas que a gente se motiva a seguir adiante. Muito obrigado por assistir e até mais.